Graça e paz, meus amados. Amém. Cumprimento os amados que estão aqui com a graça e a paz do Senhor. Amém. Os amados que estão em casa. Karen. Essa é a nossa comentarista hoje. Desafio. Te agradeço de coração por ter Amém. aceitado o Glória a desafio. Deus, amém. Eu sou dessas, eu gosto de colocar os irmãos em... Mas você sabe que quando eu vi a lição número 12, eu olhei e passou pela cabeça. Eu falei assim, olha, é um tema legal se a Cláudia chamasse. E na hora eu falei assim, não, senhor, só passou. Mas acredito que Aí o Espírito Santo já. Você pensou lá, o Espírito Santo veio e falou pra mim, ó, pode convidar a Karen. Amém. Antes de mais nada, eu quero agradecer os amados que já se inscreveram lá no canal. Estamos com 31 inscritos. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor, amém? Glória a Deus. Continue se inscrevendo. Marquei algumas pessoas que eu nunca tinha marcado hoje no Face. Amém. Para estarem, né? Compartilhando conosco, assistindo. Então entrem, curtam, compartilhem. Que vocês vão estar dessa maneira abençoando a obra de Deus, semeando no reino, amém? Já desde já peço desculpas por alguma falha, é a primeira vez que eu tenho canal também, nunca tive, a gente vai procurar melhorar com o tempo, e quanto mais likes tiver, quanto mais comentários positivos, mais recursos o YouTube disponibiliza para melhorar, amém? Então por isso também a importância dos irmãos estarem compartilhando, se inscrevendo no canal. Amém? A nossa lição de hoje é um tema bastante sério, principalmente nos dias atuais. E nós estávamos comentando um pouquinho antes aqui, a Karen trouxe um paralelo com a igreja dessa lição, achei muito interessante, muito bom mesmo. E nós vamos estar conversando, entendendo um pouquinho, né, por que Neemias e Esdras combateram, então, o casamento misto. O que era esse casamento misto, tá? Até a gente vai ver um pouquinho aqui no decorrer da lição, que em alguns momentos parece que eles foram assim um tanto quanto rudes, pegaram pelos cabelos, arrastaram as mulheres, mas não é que de ser rude no sentido de ser exagerados, mas na verdade era um paralelo, essa violência, esse radicalismo, na verdade é um paralelo com o juízo vindouro de Cristo. Aqueles que estiverem fora dos princípios de Cristo, fora da vontade de Deus, vai ser assim que vai acontecer. Porque o Senhor fala que ele vai vir com a foice e vai colher o joio e o trigo. E vai separar o joio que vai ser lançado no fogo junto com a palha. E somente o trigo vai para o celeiro. E nós estamos sendo o que neste mundo? Joio ou trigo? Né? Só lembrando que o joio e o trigo, eles crescem iguaizinhos. Você olha assim, você não fala. Você vai descobrir qual é o joio e qual é o trigo quando eles estão maduros. O trigo enche a semente e ele tomba. O cachinho dele dá uma pendidinha. O joio não, ele fica em pé, porque ele é vazio. Por isso a consequência, por isso, esse é um dos motivos, né? Do julgo desigual, de não deve haver um casamento fora dos princípios cristãos e fora da vontade de Deus. Amém? Igual o pastor comentou comigo, acho que quarta-feira passada. Ele falou assim, pode um passarinho e um peixe se casar? Pode. Só que nunca vão viver no mesmo ambiente. Então, acho que essa frase dele, para mim, foi assim, perfeita. Resume, digamos assim, né? Fecha a lição. Então, nós vamos, antes de mais nada, vamos fazer uma oração. Pedir ao Senhor que venha nos capacitar, que venha nos encher. Eu sei que a Karen também estudou, eu também estudei, vocês estudaram. Mas para que o Senhor venha nos capacitar, nos usar, amém? E venha abrir também, dar o entendimento a vocês, aquilo que nós não conseguimos passar, que o Espírito Santo possa estar ministrando na vida dos irmãos, amém? Os amados em casa também podem estar orando, amém? Feche os olhos, assentados como vocês estiverem em casa, da maneira que vocês sentirem-se à vontade, amém? Uma Sônia e uma André chegaram agora, paz do Senhor, sejam bem-vindos, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, meu Pai, porque temos essa oportunidade de estarmos na Tua casa, ó Deus, neste momento, Senhor amado, de estudo, ó Pai, de aprendizado da Sua palavra, ó Deus.
Senhor, fora ministrado ontem aqui na tua casa, que o teu povo está ficando acomodado, o teu povo tem se moldado aos padrões do mundo, ó Deus, mas nós queremos fazer a diferença, ó Pai querido, por isso estamos aqui nessa noite, por isso estamos aqui para aprendermos junto contigo, Espírito Santo, a tua palavra, qual é a tua vontade para a tua igreja, qual é o desejo do coração do Senhor para a igreja dele. Espírito Santo, nos capacite, a mim, a Karen, ajude-nos, Senhor amado, a levarmos, Senhor amado, aos teus filhos a palavra, aquilo que o Senhor quer falar e aquilo que nós não conseguirmos transmitir, que o teu Espírito Santo transmita. Abençoa os teus filhos que se dispuseram a estar aqui na sua casa e aqueles que estão em casa assistindo essa live ou que irão assistir depois pelo canal. Abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, Esdras e Neemias, combate casamento misto. Hoje a lição de número 12. Semana que vem teremos sorteios de livros. E, gente, essa vez, para a honra e glória do Senhor, nós vamos ter vários livros para sortear. Glória a Deus. Inclusive o Alanzão que veio ontem, disse que vai doar. Tá assistindo? Glória a Deus. Vai doar uns livros para nós também, estamos sorteando. A irmã Karen já doou, a irmã Célia já doou, teve mais pessoas que já doaram. Se tiverem mais livros, pode doar também, amém? Para honra e glória. Ô, glória, a irmã Edna doou 3, aleluia, benção. Então os amados vão ser todos presenteados aqui, né, Karen? Vai sair todo mundo. Dessa vez vai sair ninguém escondendo, né? Não. Mais abençoado ainda. Detalhe, os irmãos que estiverem na semana que vem assistindo a live até o final, comentando na live, também vão participar do sorteio. Amém? Mas não vale entrar ali. Até o final. Exatamente. E comentar de vez em quando ali, aí vai participar do sorteio. Amém? E tem sido bênção esses livros, né? Sim. O nosso texto áureo está lá em 2 Coríntios 6,14. Olha o que ele fala: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Não precisa nem comentar, né? Não. Verdade prática: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Amém? Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela primeiro está em Esdras 9, de 1 a 4. Depois Neemias 13, do 23 ao 26. Depois 9, 38, 10, 1, 29 e 30. Depois lá no canal eu vou colocar todas as referências também, amém? Para que os amados possam estar acompanhando junto com a lição. Essa lição é um pouquinho extensa, como as outras. Essa revistinha em particular, ela é um pouco mais extensa, né? Ela tem alguns comentários a mais, bastante textos bíblicos. Talvez a gente não consiga ler todos os textos, porque alguns são grandes. 2 aqui pelo menos são bem extensos, que é do livro de Esdras. Mas aí os amados podem estar lendo depois em casa. Amém? Então, prestem bastante atenção. Amém? Você quer ler a leitura bíblica? O cara vai estar fazendo então a leitura bíblica para nós. Amém? Então, Esdras, capítulo 9, do 1 ao 4. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, não se têm separado dos povos desta terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos desta terra. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. E, ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto,
e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. Neemias 13, versículo 23. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdotitas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, eu os amaldiçoei e espanquei algum deles. Eles arranquei os cabelos, eu os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais as vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, e nem para vós mesmos. Porventura, não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, sendo amado de seu Deus, e pondo o Deus rei sobre todo Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Neemias 9. E com tudo isso, 9, versículo 38. E com tudo isso fizemos um firme concerto, e o escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Neemias 10, 1. E os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Acalias, e Zedequias. Versículo 29. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas dele para os nossos filhos. Olha que palavra forte, né? Já começa aqui em Esdras 9. Acabada, pois, essas coisas. Que coisas? O povo havia chegado do cativeiro, estava começando o sacrifício. O povo, quando eles chegaram aqui, eles encontraram o quê? Aquele povo que havia ficado aqui. Já fazia aproximadamente 206 anos que eles viviam na prática da idolatria, porque haviam se casado com mulheres idólatras. E aqui fala que, inclusive, príncipes, não foi simplesmente homens comuns, príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Quer dizer, começou de cima e foi descendo essa transgressão. E isso é muito sério. Isso é para nós, liderança. É um mau exemplo, né? Mau exemplo. Exatamente. E aí fala que quando Neemias aqui, Esdras ouviu isso, ele arrancou o cabelo da cabeça, arrancou a barba e rasgou suas roupas. Por que isso? O que isso tem a ver? No contexto histórico da época, um sacerdote não poderia cortar o seu cabelo curto e nem mesmo aparar sua barba. Só manter a parada, não podia cortar sua barba curta. Então o ato de arrancar os pelos da barba e arrancar os cabelos da cabeça era algo assim abominável. Ele considerou aquela ação abominável diante do Senhor, então ele tirou, ele se pôs em humilhação perante o Senhor para clamar por misericórdia por aquele povo. Então é muito sério, o papel de um líder é muito sério. Por isso que nós temos que orar muito pelos nossos pastores. Não é muito, é muitíssimo pelos nossos pastores, porque o preço que eles pagam para conduzir o rebanho é muito alto. Eles precisam de um revestimento muito grande. Amém? E o texto é muito claro nisso aqui. Aí ele vai citar o exemplo de Salomão, né? Ele cita o que aconteceu. E tem outros casos na Bíblia também que, se a gente for ver, né? Qual é o resultado disso, né, Karen? Verdade. E não é nada bom. E nessa lição, ela tem como objetivo apresentar o combate de Esdras e Neemias quanto ao casamento misto,
explicar o porquê um judeu não pode se casar com uma pagã e destacar a sobrevivência do povo judeu, aconselhar a respeito do casamento dos crentes e incentivar a espera em Deus. Um detalhe, a nossa live hoje vai até o ponto 3, o ponto 4 e 5 somente no canal. Amém? Amém. Até porque senão fica muito extenso, né? Verdade. Fica muito longo. Amém? E aí também para os amados que eram um pouquinho curiosos, né? Sim, E entrar lá com e, certeza. né? E complementar. O link do canal tá nos comentários aí. Olha lá, obrigada, Ricardo. A minha equipe técnica aqui, Ricardo e Viva, já colocaram o link do canal nos comentários. Os amados já podem aproveitar entrando aí, se inscrevendo, deixando o like. Obrigada, equipe. Eles estão sempre me auxiliando aí, graças a Deus. Deus sempre levanta homens e mulheres corajosos para nos ajudar. Né, cara? A Viva, tadinha, ela tá de molho ali só um pouquinho. Deixa só melhorar um pouquinho, que ela está no estado interessante, né? Que ela está gestante. Mas ela não escapou ainda, não. Ela falou que é 9 meses, né? Não. Amém. Só para entendermos um pouquinho, então. Fazia 206 anos, mais ou menos, que os sobreviventes das 12 tribos do norte e do sul estavam misturados com povos pagãos da Síria e da Babilônia. Então isso acabou gerando muita idolatria, falsos deuses entre os filhos de Deus. E qual era a necessidade de Deus em separar esse povo? Existem 2 princípios básicos e fundamentais. Eles não estão explícitos aqui na lição. Mas o primeiro era que Deus precisava de uma nação santa e de uma família santa para que nascesse o Messias. Como que o Salvador poderia nascer numa família pagã idólatra? Impossível, não tinha como. E nascer santo e puro, não ia ter como. Então o Senhor precisava separar uma nação. O Senhor escolheu Israel. Por isso a necessidade, por isso que Neemias e Esdras agiram com essa firmeza. Segundo ponto, é de aplicação pessoal. Porque o Senhor quer que hoje nós continuemos como o povo de Jerusalém, como o povo escolhido, porque nós somos nação santa, nós somos sacerdócio real, nós somos povo escolhido de Deus. Então nós temos que fazer a diferença. Amém? Isso não quer dizer que infelizmente a gente não venha cometer erros. Vamos cometer. Só que as consequências desses erros às vezes são muito grandes. Amém? Então por conta disso. E aqui, como já fazia muito tempo, porque assim, a questão já era uma cultura do povo que tinha sobrevivido. E para um costume tornar-se uma cultura, ele leva em torno de 20 anos para virar cultura. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que venha um povo lá da Itália, que tem o hábito, vamos supor que toda sexta-feira monta uma cantina e faz aquela festa, e pizza, e salame, e vinho, e massa, que é bem o clima da Itália. E naquele bairro, toda sexta-feira, aquele grupo de italianos vai fazer essa programação. Depois de 20 anos, aquilo já vai fazer parte da cultura daquele bairro. Já vai ser como se todos aqueles que moram ali fossem italianos. E foi o que aconteceu com o povo de Deus. Por isso a necessidade de ser tão evasivo, de ser tão enérgico na questão. Amém? Você de comentar alguma coisa, cara? Não. Nossa introdução, então. Nessa lição, nós iremos estudar o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação de Esdras e de Neemias para solucionar este problema. E também o que a palavra de Deus nos diz sobre o assunto. Amém? Na lei de Deus aparece a ordem: não faças concerto com moradores da terra, nem tome das filhas para os teus filhos. Êxodo 34, 11 a 16. Tá? Ele vai estar assim: obedeçam às ordens que hoje eu lhe dou. Expulsarei de diante de vocês os amorreus, cananeus, hititas, ferezeus, heveus e jebuseus. Acautele-se
para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Pelo contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Acautele-se, tome cuidado para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem segundo seus deuses e lhe oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios e escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Note um detalhe interessante aqui. Eram os homens judeus que se casaram com as filhas do mundo. Por que ressalta-se os homens? Porque eles são os sacerdotes. O homem é o sacerdote do lar. O homem é o cabeça. Então ele tem que ter autoridade de falar: não, é pecado, não vou fazer. Assim como Jesus é o anjo da igreja, e aqui na terra, o representante de Jesus, o nosso pastor, é ele que é o cabeça da igreja, não está certo, não vai fazer. Então por isso que eles frisam muito bem que eram os homens que casaram-se com as filhas do mundo. E hoje não é diferente. Depois a Karen vai comentar um pouquinho a respeito disso, que ela trouxe um paralelo aqui com a igreja, muito interessante, e vem bem de encontro aos dias de hoje. Outro texto que nos fala aqui, Deuteronômio 7, 3 e 4. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente o destruiria. Amém? Então é muito sério. Então foi por esse motivo que o sacerdote Esdras, conforme a leitura de nossa lição, ficou perplexo quando tomou conhecimento de que o povo, depois de haver voltado do exílio, tomava mulheres dos povos gentílicos em redor, misturando a semente santa. O povo começou a seguir as abominações dos povos. Ele então chorou, rasgou seus vestidos e buscou com profunda dor a ajuda de Deus, reconhecendo que eles com isto haviam deixado os mandamentos, violando-os, aparentando-se com os povos dessas abominações. O que a palavra de Deus fala a respeito disso? Não vos moldeis a este mundo, não podemos nos conformar, mas renoveis a vossa mente. De que maneira? Buscando conhecimento da palavra de Deus. Por que a gente frisa sempre a importância do estudo da palavra? Por que o pastor frisa sempre o estudo da leitura da palavra, da oração, da vida de comunhão com Deus, de jejum? Para não cairmos nas astutas ciladas do inimigo. Amados, ele vem sutilmente, ele vem devagarzinho, como quem não quer nada, não é, Karen? Muito assim, né? E é bem interessante, porque ao olhar essa lição, a gente aponta primeiramente ao jovem que está dentro da igreja. Ah, não, então a gente tem que alertar os jovens que estão dentro da igreja para não cair na armadilha de um casamento misto. E é real, e é bem isso mesmo. Porque eu lembro que antes de eu sair da igreja, eu ainda estava dentro da igreja, quando começou a surgir uns pensamentos: ah, os de fora é melhor do que os que estão dentro. Ah, não, porque olha só os que estão dentro. É que nem ontem ele ministrou aqui, né? Casamento se desfazendo dentro da igreja. Por quê? Né? Mas só que nós, como cristãos, jovens que estão dentro da igreja, tomem cuidado com esse tipo de pensamento. Um conselho que eu dou, talvez você não aceite isso, falar, não, nada a ver, né? Mas é um conselho. Se está passando esse tipo de pensamento na tua cabeça, como está a tua vida espiritual? Isso já é um alerta para a tua vida espiritual. Porque se está passando esse pensamento e está fazendo já ninho,
Então, alguma coisa aí na vida espiritual tá errado. Tá bem errado. E os de fora não é melhor do que os estão olhando. Aí depende para onde você tá olhando também, né? Porque a Bíblia vai falar de Isaac e Rebeca. Sim. Interessante que quando Rebeca, o servo lá chega com a Rebeca, Isaac estava saindo orar. Olha que coisa linda. Tá vendo? Então, se você está esperando a sua preparada e está orando, continue na oração, porque você está no caminho certo. Verdade. E continue na oração. Porque aquele que sabe aguardar a noiva, e orando, aguardando, quando casar e vier o dia difícil no casamento, ele vai aguardar no Senhor, ele vai aguardar orando pela tua esposa. Verdade. Então, o antes do casamento, essa preparação de você orar, já é um preparo lá do teu casamento. Não é verdade? Faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, jovens, você jovem, ou você que está há tanto tempo, quem sabe você já nem é mais jovem, né? Tá indo, olha, nunca. Que tipo de pensamento tem feito ninguém na tua cabeça? Deus tem sim. Aqueles que têm se separado dentro da igreja, que também estão orando. Verdade. Pelos seus ungidos, né? O seu Isaac, pela sua Rebeca. Sim, então toma cuidado, porque esse tipo de pensamento já acende uma luzinha que, opa, peraí, alguma coisa aqui na minha vida que eu estou deixando passar. Verdade. Um detalhe interessante nessa questão de Isaac e Rebeca é que Rebeca não foi forçada. Não. O pai falou assim, você É bem isso. desejar. Só que quando é de Deus é assim. Testifica no coração. Verdade. É diferente. É totalmente diferente. Então tem isso também. E eu já ouvi também outro jargão que fala assim, mas eu vou trazer ele para a igreja. Mentira. Não traz. Não. Então se você quer, primeiro você ora por ele. Para que o Espírito Santo toque a vida dele ou dela. Que ele venha, ele ou ela, para a igreja. Se converta verdadeiramente. Isso não é um processo de dia para noite também, não. Não. Só leva tempo. E aí coloque a prova. Coloque a prova. Se passar pela prova, aí sim. E é bem só Eu orando. fico pensando, né? Que trabalheira, você tem que orar para a pessoa se converter, para então você casar. Gente, não. Calma, fica na oração, entendeu? Vai se enchendo de Deus, que olha, tem o seu preparado sim. E vai ser, e quando o seu preparado chegar, ele tem que pegar na oração, assim como Isaac ele estava orando orar quando Rebeca Chegou. então, tem que estar na oração. Se não, Não é dá. verdade. Olha, Esdras 9, de 1 a 14, eu não vou ler inteiro porque é bastante extenso o texto, mas ele fala sobre a oração de Esdras. Só vou ler alguns versículos aqui rapidinho para nós entendermos. Olha, depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me, o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes. É o que nós vimos no começo da lição aqui. Aí Esdras, então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgado e caí de joelhos, com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei. Versículo 5 ainda. Meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Olha só como Esdras estava quebrantado. E aí então, se vocês lerem depois em casa, vocês vão ver que Esdras clama pelo povo. E há um resultado depois dessa oração. Por isso que foi muito bem colocado que a Karen disse aqui da questão da oração. Não vale a pena ficar orando para vir. Sim, nós temos que orar? Sim, nós temos que orar. Mas você tem preparado? Para que eu vou? Para quê, né? Ora sim, para que haja conversão. Isso Sim. é a função da igreja. Isso é o nosso papel enquanto cristãos. Né? O resultado deste movimento, que movimento? De Esdras ter rasgado suas roupas, arrancado seu cabelo, foi uma purificação e tomada de atitude firme em obediência à palavra de Deus. Esdras 10, de 1 a 3.
a confissão de pecado do povo. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandaremos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Aí a gente pode pensar, meu Deus do céu, mas é muito radical. Então, quer dizer, eles vão separar, então vai haver um divórcio? Nesse caso, sim. Era da vontade de Deus? Não. Não era da vontade de Deus, momento algum. Desde quando Deus instituiu o primeiro casamento lá entre Adão e Eva, a vontade dele é que não houvesse separação. A vontade de Deus é que houvesse um casamento, fosse para sempre, uma aliança firmada, como ele disse, serão só uma só carne. E o que Deus uniu, jamais irá o homem separar. O que Deus uniu. Nesse caso, não era Deus que havia unido, o homem havia unido. Por isso houve a separação. Então, amados, vocês que estão em casa, se vocês estão de namorico com uma pessoa que não é cristã, por favor, vocês são filhos do Deus Altíssimo, conhecem a palavra, são batizados nas águas, acabem com esse namoro. Ah, mas eu já estou noiva. Acabe com esse noivado antes que seja tarde demais. É bem interessante, porque aqui eles tiveram que se separar, né? Aqui Deus mandou, não. Mas e agora? Os que casaram em julgo desigual? Então eu vou lá, agora, amanhã mesmo vou lá, vou me... Não. Agora a Bíblia fala que agora não. Entendeu? Foi um caso específico daqui, porque você colocou muito bem. Exatamente. Não era uma união que Deus Não. tinha, né? Então, mas isso é muito... Nós não estamos falando aqui que vocês têm que ir lá separar. Agora estamos falando que quem não casou ainda está isso namorando. Prestem bem atenção, pelo amor de Deus. Então, daqui a pouco vem os comentários lá. A Cláudia disse que é para separar. Não, não é para separar, não. Casou, está casado, agora paga o preço. Nós vamos ver na lição. Vai pagar preço. Por isso que a gente está falando, antes que consume o ato, antes que haja o casamento, desfaça essa aliança. Quando não está... Outra coisa que sempre meus pais falaram desde pequena, e no meu primeiro casamento eu não ouvi, quebrei a cara, aprendi. Deus permitiu que eu tivesse uma nova chance, porque no meu caso de separação houve tentativa de assassinato, foi agressão física, então foi um motivo gravíssimo, né? Então não foi por banalidades, amém? Não cabe aqui agora entrar em detalhes, mas só para os amados. E aí depois eu fiz o que Deus ensinou a fazer, eu esperei no Senhor. E quando eu esperei no Senhor, Deus me deu muito mais do que eu pedi. Muito mais do que eu imaginava. Amém? Então vale a pena esperar muito. E no detalhe, se Deus colocar no coração um propósito, cumpre esse propósito. Sim. Porque Deus colocou no meu coração e testificou no coração do meu esposo. E nós cumprimos. O nosso primeiro beijo foi dado no altar. Ai, que lindo. Por quê? Porque Deus sabia. Nós dois já tínhamos sido casados. Então havia um risco também. Sim. Porque não adianta. Quem é casado sabe. Uma vez que você já teve uma relação sexual, a carne é normal, é da carne. Então Deus sabia que poderia haver pecado. E para que não houvesse, então o Senhor, o Espírito Santo colocou no meu coração. Amados, eu estou falando também arrepiando. Eu também. É de Deus, assim, eu nem estava aqui, eu não ia colocar isso, mas o Espírito Santo me trouxe para falar isso. Então, se Deus colocou no coração um propósito, faça. Nossa, mas é difícil, até meu esposo falou,
Ele falou assim, mas você sabe que vai ser difícil. Eu sei. E eu confesso que tinha dias que ele falava assim, tô indo embora. Ela tava em cima, andava. Porque assim, não tem como. Quando você passa a amar uma pessoa, quando é de Deus, o sentimento é diferente. E há um desejo, sim. Só que aí, como nós tínhamos um propósito perante o Senhor, não, então, vai pra casa, tchau. A gente se fala pelo telefone e pronto. E é assim, foi difícil? Foi. Só que, amados, não tem nem o que explicar. A recompensa, aquilo que a Karen falou, das batalhas, das lutas que vem. Só que o Senhor é alicerce, nosso casamento é a 3. Por isso que vai para frente, por isso que um apoia o outro, por isso que um ajuda o outro. Não há divergências? Não há divergências. Sim. Só que juntos nós conseguimos resolver. É como eu disse no começo, né? A oração. Entendeu? Vocês estavam orando, Sim, os dois orando. sim. Entendeu? É por isso que quando vem as divergências, vocês já sabem, o caminho vocês já... Exatamente. Né? Vocês sabem, se esperaram para dar o primeiro beijo. Mas quando vê as divergências, sabe que aquilo vai passar, que os dois vão orar, os dois, e que, né? Sim. Então, e Deus honra. Você que está assistindo aí, quem sabe, se fala assim, nossa, mas eu amo a pessoa, eu amo ela, eu amo ele, eu não tenho força. Deu o primeiro passo de pôr um ponto final. Isso. Deu o primeiro passo. E Deus vai te honrar. Verdade. Deus vai te honrar. Deu o primeiro passo. Se rasgue diante de Deus, Verdade. se humilha, se quebranta. A palavra de Deus diz que Ele não despreza um coração quebrantado. Verdade. Entendeu? E você vai ver, você vai testificar do que Deus vai fazer na tua vida. E não só na tua vida. Aqueles que estão em volta, vai cair temor sobre aqueles que estão em volta. Entendeu? Porque Deus faz isso. Né? Deus Verdade. é tremendo. Deus é né? maravilhoso. Aleluia. Glória a Ele Deus. faz mesmo. Amém. Vamos para o nosso... Essa foi só a introdução, tá, amados? Ponto 1. Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. A ira e a reação de Esdras. Quando Esdras foi informado que muitos judeus morando em Judá haviam se casado com mulheres pagãs, ficou muito angustiado. Aqui nós já vimos um pouquinho, né? Manifestando sua profunda tristeza, rasgou seu vestido, sua capa. Acho que não tem necessidade de lermos novamente, né? Porque já vimos aqui, inclusive, no texto bíblico. Aí a notícia se espalhou, os povos vieram chorando, arrependidos. Amém? E qual foi o efeito da atitude de Esdras? Secanias, um judeu bem conhecido e que se havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdras diante de todo o povo: agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor, e dos que tremem o mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Tá lá, nós acabamos de ler, Esdras 10:3. Disseram a Esdras: levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te. Olha só. Então, pela atitude de Esdras, de quebrantamento. Gente, por isso que muitas vezes nossos líderes, a gente às vezes vê aqui na frente, não tem noção do que eles pagam lá atrás. Em casa, na madrugada, na mata, chorando, orando, se quebrantando, intercedendo pela igreja. Aí muitos a gente vê aqui na frente e fala: mas ele é pastor, ele que se vire. Ela é pastora, a obrigação dela. Não, amados. A obrigação deles é apacentar o rebanho. E a obrigação das ovelhas é ouvir a voz do pastor. E se nós somos ovelhas, temos que ouvir o que os nossos pastores estão falando. E a nossa obrigação enquanto servos de Deus é fazer aqui como Secanias fez. Vamos, levanta-te, porque nós seremos contigo. Esforça-te. Está lá em Esdras 10:4. Esse é o nosso papel enquanto igreja, enquanto servos de Deus. Não é ficar questionando, não é ficar reclamando, não é querer ficar murmurando pelos cantinhos. Mas o pastor falou que isso aí não é para mim. Mas quem é ele? Quem é ele? Ele é o líder. Ele foi escolhido pelo Senhor para estar à frente da igreja. Amados, eu sei por experiência própria. Pai, mãe, líderes, se olhou para você e falou: amado,
não sentir que é de Deus, vai por mim, confia. É verdade. Confia. Amém? Amém. 3. O arrependimento do povo. Esdras levantou-se e ajuramentou a todos que fariam conforme as palavras de Secanias. E o povo jurou. Esse juramento ele fez como se fosse um termo, tá? Leu perante o povo e o povo então jurou que faria isso, que se comprometeria. Tá lá em Esdras 10:5. Vamos ver o que o povo falou aqui. Esdras 10:5. Esdras levantou-se, se fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel juraram que fariam o que foi sugerido. E eles juraram. Todos os que haviam retornado do cativeiro foram convocados. E Esdras falou-lhes: vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas. Fazei confissão ao Senhor, apartai-vos das mulheres estranhas. E responderam todos: assim seja, conforme as tuas palavras, nós vamos fazer. Esdras 10, de 10 a 12. Sobre este negócio foram postos em Jonatas e Jazeías, auxiliados por 2 levitas. Eles receberam a incumbência de supervisionar o encerramento definitivo dessas uniões proibidas pela lei de Deus. Esdras 10, 15 e 16. Vamos ver o que a palavra de Deus fala para nós aqui. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tikvá, apoiados por Mesulão, e o levita Sabetai, discordaram. E assim os exilados fizeram conforme o proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de família, um de cada grupo de famílias, todos eles chamados pelo nome. E no primeiro dia do 10º mês, eles se assentaram para investigar cada caso. Outro detalhe importante aqui: Esdras não fez simplesmente não fez vista grossa. Ele viu, ele se humilhou perante o Senhor, tomou uma decisão, o povo jurou, mas ele fiscalizou para ver se realmente iria se cumprir. Se não era só da boca para fora. Que cuidado com a obra de Deus, né? Tremenda, né? Nossa. Tremenda. Que cuidado. E hoje em dia tem muitos que a gente vê que não faz de qualquer jeito. Leva a vida de qualquer jeito. Não tem cuidado, não tem amor à obra. Quarta-feira, Deus, dentro da palavra que o Senhor me deu, vai falar um pouco sobre isso. Por que Salomão foi que construiu o templo? Por que a glória encheu o templo? Quarta-feira no culto. Amém? Amém. Antes mesmo da chegada de Esdras a Jerusalém, Neemias já havia enfrentado um problema do casamento misto. Olha só, antes de Esdras chegar, Neemias já tinha enfrentado esse problema. Vários judeus, inclusive alguns sacerdotes, amados sacerdotes que conheciam a palavra, eram eles que estavam no templo sacrificando ao Senhor. Seriam os nossos pastores hoje. Sabiam que não podia, né? Sabiam que não podiam. Eram os que mais sabiam, né? Que não podia. Haviam se casado com mulheres estranhas. Neemias fez jurar que não mais fariam isso. Neemias 13, 25. E eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em algum deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e dissesse-lhes: não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com os filhos de vocês. Neemias afastou de entre os sacerdotes e de entre os levitas aqueles que eram estranhos, e contratou novos sacerdotes e levitas para preencher os cargos vagos. Um dos netos do sumo sacerdote Eliasibe era genro de Sambalate e foi afastado por Neemias. Neemias 13, do 25 ao 30. O 25 nós já vimos, ó. Não foi por causa de casamento como esse que Salomão, rei de Israel, pecou?
Entre as muitas nações não havia rei como ele, era amado por seu Deus, e Deus o fez rei sobre todo Israel. Mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essas terríveis maldades e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Só Salomão, né? Um estudo que eu vi foi que ele se envolveu e elas perverteram o coração dele, fazendo com que ele adorasse outros deuses. E olha só que interessante, porque ao longo da lição a gente tem falado sobre isso, né? Sim. Sobre o monoteísmo, o politeísmo e os cadeiras, não é? Os enoteístas, né? Que continuam cultivando, adorando a Deus, mas adoram. E não adianta. Então é aquela coisa. Melhor casar com cada linhagem mesmo, né? Obrigada, Ricardo. É melhor mesmo, pelo menos você não vai sofrer, né? E sem dizer que você vai construir uma família com a pessoa, né? Vai vir os filhos. Exato. Entendeu? Exatamente. E Amós 3:3, ele fala isso. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Eu não sei aqui quem já morou no sítio ou já viu. Obrigada, Ricardo. Eu já morei no sítio. Já morou no sítio? Antigamente, não é tão antigamente assim, porque eu não sou tão velha, né? Mas como eu morava em cidade pequena e não tinha-se muito recurso para ter maquinário para arar a terra, eles colocavam uma canga no boi. Era um negócio de madeira que pegava no pescoço do boi. O boi tinha que ser da mesma altura, porque senão um ia ficar lá, não ia fazer nada, e o outro ia abrir sulcos muito grandes na terra. Isso é um exemplo do jugo desigual. Porque se não fosse do mesmo, ou se for um boi empacador que não vai, não adianta que não vai arar. Um vai puxar e o outro vai ficar lá. Aí abre uma valeta num lugar e no outro lugar vai certinha, não tem como você plantar. Isso é o jugo desigual. Um exemplo disso é pegar, por exemplo, um do candomblé e casar com um evangélico. Peraí, você vai na igreja, você conhece a palavra de Deus, o outro vai no terreiro e recebe demônio? E dentro de casa? É igual corintiano e palmeirense. É. Casar corintiano e palmeirense não dá certo. Não dá certo, não dá. Então é esse que temos que tomar cuidado. Aqui nós estamos no subsídio teológico, eu não vou estar lendo, mas depois eu vou colocar no slidezinho para vocês lá no YouTube, porque senão vai ficar muita coisa, né? O tópico 2 fala por que um judeu não deveria se casar com uma pagã. Sabemos que Deus tinha um propósito de vir ao mundo, tornando o verbo vivo em homem para resgatar a humanidade. João 1:1. Para que o homem Jesus pudesse vencer o pecado e justificar a carne, era necessário que nascesse de uma mulher temente e fiel a Deus. Por isso a necessidade do povo separar. Amados, depois que houve essa separação, essa purificação, que os judeus realmente se voltaram para o Senhor, para vocês entenderem um pouquinho quão sério foi isso, a família de José e de Maria, as duas famílias, tanto de José quanto de Maria, eram tão tementes ao Senhor, tão fiéis, a ponto de que, quando Maria engravidou do Espírito Santo, ela foi visitar sua prima Isabel e voltou já de barriga, grávida. José tinha plena certeza de que Maria era virgem e de que ela não havia cometido adultério, não havia, porque ela era noiva de José. Olha só, ele falou, eu tenho certeza, pode ter acontecido o quê? Porque naquela época em viagem, assim, era muito comum mulheres serem violentadas. Ele falou, quase certeza que Maria foi violentada e ela não vai querer me contar porque é constrangedor. Então o que eu vou fazer? Eu vou assumir a culpa, vou embora, porque eles vão pensar que fui eu que violentei, abusei de Maria, e ela não vai ser apedrejada, porque eu tenho certeza de que ela foi fiel e ela é fiel a mim. Olha a integridade dessas famílias. Mas arrepia. É muito sério isso. Olha a integridade. José assumiu para ele conhecia tão bem a noiva, que ele sabia que ela não era capaz disso. E aí foi quando o anjo então apareceu e falou, José, não temas em tomar Maria como tua esposa,
Porque o filho que dela virá é fruto do Espírito Santo. Aí então José foi tomado de uma coragem fenomenal. Ele falou, Maria, vem. E um detalhe, José não teve relações, mesmo casado com Maria, porque ele casou-se com Maria, como manda a tradição judaica da época. Ele não teve relações com Maria até o nascimento do menino Jesus. Então ela manteve-se virgem até o nascimento do filho. Por quê? Para que não houvesse contaminação da semente. Gente, é só Deus purinho mesmo. É só quando você tem uma vida totalmente consagrada. Para ser perfeito mesmo, né? Para ser perfeito, exato. Que você casa, e aí você não tem relação com a sua esposa, porque ela se agrava do Espírito Santo. E o filho que ela carrega no ventre é o Salvador. Glória a Deus, amados, isso é muito sério. Por isso Deus precisava que houvesse uma santificação verdadeira. Amados, hoje não é diferente. A Karen fez muito bem aquela colocação da noiva. Até gostaria se você quiser comentar. Sim, porque quando eu estava estudando, quando a gente olha isso, a gente joga para o solteiro e para os casados que casaram. Mas a gente tem que entender que nós somos a noiva e que haverá um casamento. E nós temos que entender muito bem isso. Por quê? Para que no último dia, quando Jesus voltar, ele não ache a gente em julgo desigual. Exato. Porque muitos estão dentro da casa de Deus, se consideram noiva de Cristo, mas estão casados com o mundo. E querem trazer os costumes do mundo para dentro da igreja. E isso é julgo desigual. E isso é um perigo. Porque no último dia, o Senhor vai falar, apartai-vos de mim porque não vos conheço. E é sério. É forte, é pesado. Quando a Karen comentou isso comigo, eu falei, é verdade. Porque realmente a gente traz essa lição normalmente para casados e solteiros, né? Uhum. Mas trazendo para o contexto da igreja, Sim. isso é muito sério. E é como você disse, parece pesado o que foi feito, arrancaram, puxaram. Mas quando a gente vai tirar algo que está tão enraizado em nós, algo que não é de Deus, algo da qual Deus condena, a gente vai tirar, aquilo fere, aquilo machuca a gente, porque a gente está tão apegado àquilo. É uma tradição, uma cultura, É né? uma cultura, é uma tradição, não, mas... Entendeu? Mas não, tem que arrancar. Aquilo que não é de Deus, nós temos que tirar. Nós temos que deixar que o fogo de Deus venha e consuma. Aleluia. Nós temos que Glória deixar a Deus. que... Temos que Verdade. limpar o altar todos os dias. Verdade. Amém, Jesus. Para que quando ele voltar, ele ache uma noiva pura, uma Aleluia. linhagem pura, Glória alguém a que Deus. se separou, alguém que não, eu não aceito, que me chamem de quadrado, que me chamem do que for. Eu sou a noiva de Cristo. Aleluia. Eu estou me preparando para um casamento que vai acontecer. E eu entrarei para as bodas do Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. É isso mesmo. E é O isso maior mesmo. casamento que vai acontecer é aquele lá. Aleluia. Amém? Temos que ser as virgens prudentes. Sim. Temos que ter azeite na Azeite lâmpada. na lâmpada, é Aleluia. verdade. E não tem azeite não, se não se santificar. É como você disse, um estudo que foi muito comigo, tem que haver um equilíbrio. Tem. Não adianta ser extremista, não, eu leio a Bíblia, não, eu jejum, tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio na nossa vida. Exatamente. Exatamente. E é o que precisa. A igreja não pode perder isso. A essência. A nossa essência é Cristo. Aquilo que o Lanzan pregou aqui ontem, o mundo não tem visto em nós a igreja. Não temos feito a diferença. É verdade. Uma vez o Diego falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Aquilo gravou no meu coração de um jeito. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. E aí eu pergunto, o que o mundo está lendo em nós? Fica a pergunta. Eu estava pensando sobre isso, né? O maior motivo que Deus usou, né? Principalmente Êxodo, Neemias, né? E para proibir, assim, mas bem radical mesmo, né? O casamento misto, né? Porque se deixasse, isso não vai dar nada, deixa pra lá, né? Se for assim, daqui 200, 300
qualquer uma. De qualquer uma mulher. Não ia ser uma mulher santa, né? E é o mesmo caso, igual a Karen falou, né? Da igreja. Dos irmãos, né? Da igreja do Senhor, né? Está casada com o mundo. Está na igreja, mas está casada com o mundo. Por isso que assim, precisa pregar em cima disso. Que não pode o casamento misto do cristão com o mundo. Porque, igual a Karen comentou, no dia que o Senhor vir, o Senhor vai falar: eu não te conheço. Verdade. Mas eu te servi, eu fiz isso para o Senhor, eu peguei a tua palavra, evangelizei, eu não te conheço. Então, por isso, né, isso é muito tremendo. E é interessante, porque em 2 Coríntios, quando fala do jugo desigual, no estudo que eu estava vendo, ele falava que o jugo desigual era para os cristãos, ele não está falando do casamento em si, ele estava falando da noiva de Cristo, porque eles estavam aderindo a falsos profetas. Ontem o Alan ministrou da igreja de Coríntios, então eles estavam aderindo, eles estavam aceitando. Gente, vamos colocar nossa vida no altar de Deus, porque nós temos que ter discernimento para discernir aquilo que é de Deus e aquilo não é de Deus. E mais do que isso, nós temos que ter discernimento para tomar cuidado com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com aquilo que estamos sentindo ou não, né? Às vezes a gente está num dia passando uma tribulação, algo novo, a gente quer receber uma palavra, a gente quer que alguém venha até nós e fale, mas e se Deus não fizer isso? Cabe a nós entrar dentro do quarto, orar e nos derramarmos diante de Deus. Mas hoje tem muitas pessoas indo para a internet, digitando lá: qual a profecia de hoje para mim? que isso? Google Profeta. É sério, tem gente que não acorda sem antes, tem gente que segue profetas online e o dia não começa se ele não receber uma profeta, se o profeta não falar. Para com isso, gente. Casado com o mundo, jugo desigual. Paulo, ele veio falar isso à igreja de Coríntios: jugo desigual. Não é isso de Deus. Deus tem sim uma palavra para nós. Então que nós tenhamos a sensibilidade do Espírito Santo. E para isso é necessário ter comunhão com Deus. Porque quando Deus ele quer usar, ele usa. Hoje nós, as filhas do rei, vivemos isso, tivemos essa experiência. Deus usou a Cláudia tremendamente para deixar uma palavra. Amém. Em seguida veio a Silvana. O que foi aquilo, gente? Eu até falei para ela depois no privado: falei: Sil, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, Sil. Deixa Deus te usar. E é isso que Deus quer. Sim. Entendeu? É isso. Quando Deus tiver que falar, Ele vai mandar. Se não, querido, entra, fique lá, se derrame, deixa. Verdade. Porque pode ser que Ele fale diretamente com você. É a melhor coisa. É verdade. Não é? É verdade. É tudo no tempo. Tem uma solução, né? Antigamente, antes aconteceu e você está acontecendo agora esse casamento desigual, você não é isso, né? Porque a primeira vez que aconteceu, Deus, para eliminar ele, sempre fez o dilúvio, né? Exatamente. Quando Caim, matou Abel, já começa por aí. Ele saiu, se afastou de Adão e Eva e foi para onde? Casou-se com as filhas do mundo. Muito bem lembrado, Rafael, é isso mesmo. Deus mandou o dilúvio. Aí depois Deus mandou Cristo para poder erradicar, mandou os profetas. E agora? O povo está... Mas só que aí Deus fez a promessa que não acabará com água, né? Mas era com fogo. Fogo. Jesus! E é interessante porque eles se deram com os casamentos com os moabitas. Quando a gente vai ler a história deles, gente, eram povos terríveis. Sanguinários. E sem dizer que eles nasceram, eles vieram de uma relação incestuosa. Sim. Né? Mas então, que hoje em dia, os seres humanos estão piores do que moabitas. Hoje em dia, esse povo está muito pior que sanguinários. O pior que é. O ser humano está levando muito na brincadeira, muito no oba-oba. Jesus está voltando. A igreja não trata de se consagrar. Não trata de lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. Mesmo com Cristo, nós sentindo Cristo, muita gente leva a brincadeira. Faz igual o Alan falou. No domingo, vem aqui, se enche, na segunda-feira. Tá furado. Tá furado. Isso. Tá furado.
E não adianta pegar a historinha do pote rachado, não, que quando vazava água nasceu florzinha na beira da estrada, porque não vai nascer florzinha, não. Vai nascer um monte de espinho. Vai mesmo. E aí eu quero ver. Por que o judeu não se casa com a pagã? Porque Deus havia proibido o casamento. Deuteronômio 7, 2 a 4. E quando o Senhor seu Deus as tiver entregue a vocês, e vocês estiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas. Aí volta de novo, não se case com pessoas de lá, não deem suas filhas, nem seus filhos, nem tomem as filhas delas para seus filhos, pois elas desviariam. Gente, a palavra é cheia. Êxodo 34:16. E escolher para os seus filhos mulheres entre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Então, gente, a desobediência a esta ordem de Deus era um ato de rebelião. Gente, rebelião, segundo a palavra de Deus, é comparado ao pecado de feitiçaria. Olha a gravidade deste pecado. Às vezes a gente está se prostituindo com a televisão, às vezes está se prostituindo com uma série, às vezes está se prostituindo com jogos de futebol. E quando a gente fala de prostituição, você já pensa logo que é homem e mulher. Não. Às vezes está se prostituindo com o próprio corpo, idolatrando o seu próprio corpo. Tem o tempo para ir na academia, nada contra quem vai, misericórdia, não é isso. Tem que entender que tudo tem que ter um limite. Eu tenho tempo para ir na academia, para fazer o melhor, para fazer não sei o quê, mas não tenho 5 minutos para ler a palavra. Não tenho 2 minutos para orar para o Senhor. Isso é prostituição. Porque você não é só rodar a bolsinha na beira da esquina ali, na beira da rua. E é isso que a Bíblia vem falar, quando ele fala adúlteros e adúlteras. Ele não está falando só do pecado do adultério. Ele está falando daqueles que trocam a palavra de Deus. Adúlteros. Forte, mas é verdade. Mas é verdade. Infelizmente é verdade. A finalidade dessa proibição era evitar que o judeu viesse seguir a religião da sua mulher pagã. Aí você pode falar assim, meu Deus, mas Deus é machista, né? Só mulher, só mulher. Não, amados. É que a mulher é o sexo frágil, mas também a mulher é a que seduz. Não adianta. A mulher é a emoção e o homem é a razão. Sempre foi desde o princípio. A mulher tem esse dom de envolver o homem. Aí tanto para o bem, quanto para o mal. Foi Salomão, né? A mulher sempre era tomada em casamento. Ela não tomava. Exato, muito bem, Ricardo, é isso mesmo. A mulher é tomada em casamento. Não tomava o marido em casamento. Chegava lá Eu quero casar com você. Exatamente. Ao contrário, sempre era o homem. Porque o homem é o cabeça da igreja, exatamente. O homem representa Cristo, que é o cabeça da igreja. Se o homem representa Cristo, ele tem autoridade. Ah, então eu tenho que ser submissa? Sim. Detalhe, submissa não dá direito ao homem ser violento, não é isso que eu estou falando. Submissão é respeito. Ele é o cabeça da igreja, ele é o sacerdote do lar. Nós mulheres temos que ter o respeito. Só que as mulheres do mundo não estavam fazendo isso. Estavam seduzindo. De que maneira? Seduzindo literalmente, amados. Eu acredito que até roupas sensuais elas vestiam, porque se você for estudar um pouquinho de arqueologia, você vai ver nas pinturas das paredes, principalmente Corinto, Egito, Grécia, Roma, aquelas mulheres sensualíssimas. As sacerdotisas do templo, elas usavam somente um véu, ficavam totalmente nuas, se embriagavam, e aí então elas seduziam os sacerdotes. E as mulheres cristãs usavam roupas compridas, exatamente, né? Tampando tudo. Ah, então eu tenho que andar com saia lá no pé. Não, não é isso. É uma questão de decência. E outra, o homem tem o olhar do homem no corpo da mulher, chama atenção. Por isso que a mulher tem que vigiar com a roupa que veste dentro da igreja ou na rua. Mulher cristã tem que ter pudor. Ah, eu não posso andar com shortinho mostrando a bunda? Não, você está se prostituindo. Ah, mas desculpa, mas eu não aguento, eu vou falar assim. O senhor está mandando falar, eu vou falar.
Tá? Dentro da igreja, fora da igreja, a mulher cristã tem que fazer diferença. Quando eu falo mulher, é porque o corpo da mulher é provocante. O corpo da mulher é sinuoso. Ai, mas eu gosto de calça agarrada. Coloca uma túnica por cima. Tem muitas mulheres que têm um corpo lindo. Precisa, mostra para o seu marido em casa. Não mostra dentro da igreja. Porque o homem é carne. Ah, mas ele é um servo de Deus. Mas ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Então precisa ver. Porque você vai estar prostituindo. Você vai estar levando o homem a pecar. Então eu sou culpada? Em partes é. Em partes é. Então vamos vigiar, mulheres. As mais jovens principalmente. Cuidado. Cuidado. Eu estou lá em casa, às vezes eu tenho. Dentro de casa, não é nada assim. Eu tenho um vestidinho que é bem fresquinho de malinha, né? Às vezes eu vi e ele olha assim: ô mãe, você não vai ficar com esse vestido. Eu falei: filho, eu tô dentro de casa. Mãe, mas se chegar alguém, você não vai lá no portão desse jeito. Olha o comprimento do seu vestido. É verdade. Aí eu acabo tirando. Então assim, não é porque ele é machista, é porque ele tem um cuidado. Mas eu ensinei isso para os meus filhos. Porque eu aprendi isso também. Graças Porque a Deus. você é uma mulher de respeito e você passou isso a eles. E eu procuro sempre. Eu gosto de uma calça agarrada, mas eu não visto. Se eu visto com blusa por cima. Sim. Por quê? Porque justamente por isso. E a gente tem que dar um exemplo. E aquilo que o Elô falou, o que Deus tem visto em nós? Nós temos mostrado Cristo lá fora? Nós temos feito a diferença? Desde quando eu era menor, é que quando eu vou vestir uma roupa e já vem aquele pensamento tipo, o que será que os outros vão pensar? É porque a roupa já não tá boa. Aí, ó. É porque você já tem que colocar, mas a partir do momento que vem aquela vozinha, será que tá curta? É porque tá curta, porque tá alguma coisa errada aí. Às vezes é o Espírito Santo que essa roupa não tá Mais uma legalzinha, vez. não, hein? É isso mesmo. Uma vez viu? eu ouvi assim, pergunta ao Espírito Santo, chega na frente do espelho e fala assim, Espírito Santo, essa roupa eu posso ir? Ele vai, gente, ele vai testificar no teu coração. Testifica. Se você se sentiu mal, tira. Tira, é verdade. Tira, né? É verdade. Mas às vezes a gente tem até medo de perguntar, né? Vai que, né? Pior, né? Vai Já. que ele manda. né? É melhor não saber que o pecado inconsciente te perdoa. E tem outra, aqui a Cláudia falou das mulheres. Realmente é isso mesmo. Tem todo sentido. Nós, como mulheres, temos que tomar cuidado. Entendeu? Nós somos realmente. E foi Deus que criou. Sim, foi Deus. Mas aqui vai para os homens também. Homens casados, elogia as suas esposas. Verdade. Elogia. Olhe para elas. Se quem sabe, eu não sei quanto tempo vocês estão de casado, eu também não sei o que aconteceu entre vocês. Mas o primeiro passo, ore a Deus. Né? Você chegue a Deus. Sabe? Fala assim, Senhor, olha, está acontecendo isso. Me ensina. Olha, por esse motivo, o amor se esfriou. Eu não tenho mais desejo. Senhor, coloque desejo no meu coração. Senhor, venha, entendeu? E você vai ver. E confia no Senhor. E você vai ver Deus te dando vitória no meio do teu casamento. Deus vai pelejar pelo teu casamento. Gostei da sua dica, Karen. Eu vou dar mais uma dica aí, que funciona, viu? De vez em quando, do nada, manda um bilhetinho às esposas, né? Manda um bilhetinho pro teu marido, deixa um bilhetinho. Marido, mesma coisa, do nada, manda deve ter um monte de emoji. Manda emoji, de vez em quando, meu marido manda uns bem bonitinhos pra mim. Sim. É gostoso. A paquera, gente. Tem que existir. Tem que existir. Não importa se tem 20, 30 anos de casado, tem que haver publicidade. Porque às vezes só acontece isso no namoro, depois que casou, acabou. Igual o Ricardo havia comentado comigo, vou só, se vocês me permitem, de domingo, né? Eu achei tão bonito. Tomaram banho de mangueira. Fofo. Não tem piscina, mas Ele ainda lavou meu cabelo. olha lá, tá Ah, vendo? meu Deus. Isso é casamento. Porque às vezes a gente pensa que casou, acabou. Não! Tem que brincar. De vez em quando a gente fica brincando em casa. Tem que brincar. Você tem que voltar, tem que buscar coisas que tragam intimidade. Verdade. Sabe? Que traga alegria. Tem que elogiar mesmo. A Karen fez muito. O marido tem que elogiar as esposas. Sim. E as Sim. mulheres também elogiam suas esposas. Com certeza. Tem Chegou que haver o em casa. reconhecimento. E se não tá Exato. tendo, talvez porque você esteja olhando, talvez vocês estejam tão cansados, às vezes, da rotina, muito trabalho, os filhos, as coisas da casa.
Entendeu? Então, peça ao Espírito Santo. Gente, o casamento foi instituído por Deus. Nós estamos vendo aqui, foi instituído por Deus. Entendeu? Então, cabe a nós orar sim. Homens, orem pelas suas esposas. Sim. Mulheres, orem pelos seus Exatamente. maridos. Juntos, construam um casamento Aleluia. na base Glória da a palavra Deus. de Deus. Amém. Entendeu? Amém. E tem outra. Peça para Deus instruir. Fala, Senhor, me ensina a ser o cabeça como o Senhor é da igreja. Exatamente. Né? Me ensina eu desenvolver esse amor que o Senhor desenvolve pela tua igreja. Amém. Glória a Entendeu? Deus. Porque a igreja, com todos os erros, com tudo, com o trabalho que a gente dá para Deus, o Senhor continua nos amando. É Entendeu? verdade. Então, peça para o Senhor, né? Amém. E Ele vai dar. E Ele dá, com certeza. Glória a Deus. Amém. E não venha ver só os defeitos. Isso. Sim. Exato. Exatamente. Muito bem colocado, Dom Pedroso. Não deixa o defeito sobressair. Sobressai as qualidades. Isso é muito importante. Que defeito todo mundo tem. E é interessante, se você começa a olhar os defeitos, você continua, você vai, aquilo vai tornando um vício. E você só consegue ver os defeitos da pessoa. Você esquece tudo de bom. Então tem que realmente ter isso aí. No dia a dia, aquelas brincadeiras, aquela a troca de carinho, aquela coisa. Tem que haver, isso deve permanecer. O namoro tem que ser enquanto os dois estiverem juntos. Sempre. O namoro tem que ser sempre. É, Amém? que nessa noite Deus possa reacender a chama aí, Glória. né? A Se última tiver vez- algum casamento aí, que nessa noite só reacenda a chama. A última vez que eu dei um conselho desse pra minha cunhada, tá lá meu sobrinho agora. Sim. Olha, Mas amei. amei. Filha é benção. É benção, ele é muito bom, porque eles estavam, uns probleminhas, ela veio conversar comigo e eu conversando dando a palavra, né? Aí passados uns meses ela, cunhado do céu, deu resultado. O resultado. É, mas mais do que esperável. Como assim? Tem neném. Ai, que lindo. Ele é muito fofo, é uma benção. Então amei, mas é isso mesmo, gente. Brinquem. Sai da rotina. Pega, eu sei que a gente não pode ir pra shopping, não pode ir para os lugares. Pega a mangueira, vai tomar banho de mangueira. Vai chupar um picolé na sorveteria da esquina. Vai brincar. Vai fazer qualquer coisa. Igual às vezes eu vou mexer no jardim e falo, nossa amor, você já vai cavocar minhoca? Mas é brincando. Então, tipo assim, peraí, amor, já vou pegar umas pra você ir pescar então. Então leva na brincadeira. Não vai a ferro e fogo. Sabe? Eu chego em casa, às vezes não dá tempo de limpar o fogão, né, à noite. Eu chego em casa e o fogão tem que pegar. Eu falo, nossa amor, obrigada, você limpou o fogão. É bem isso. É uma coisa boba, mas é essas coisinhas bobas, entre aspas, é que vão alimentando a chama da paixão, que vai alimentando o amor. E é isso que nós temos que ter com Cristo. Levanta de manhã, papai do céu, eu acho que um dia minha mãe fala assim, quando ela vai dormir, ela fala, Jesus, um beijo para você, um beijo para o Espírito Santo e um beijo para Deus. Ela fala desse jeito. Então, é isso. É isso que nós temos que ter com o Senhor. Nós somos a noiva de Cristo. Senhor, um beijo, te amo. Eu anseio a tua Criatividade volta. com Deus. Ó, eu quero. Hoje eu desci caminhando um pedaço depois do serviço e vou falando com Deus. A hora que eu sair já do serviço, meu Espírito Santo, ó. Seguinte, agora eu vou caminhar, você vem comigo, tá? Nós vamos ter que bater perna um pouquinho. E vim cantando, fui desci cantando. Aí vendo as árvores floridas. Quer dizer, tira esse tempo. Sai de mão dada com teu marido. Curte teu esposo. Ah, eu quero teu lugar. Mesmo que você não goste, mas vai junto. Acompanha. Faz um sacrifício. Quanto sacrifício Jesus faz por nós? Quanta coisa que ele não gostaria de fazer, mas fala, bom, minha filha tá merecendo. Não merecia muito não, mas eu vou ceder pra ela. Poxa vida. E talvez tenha as pessoas que não estão assistindo de casal. Às vezes é a mulher que está assistindo, às vezes é o homem que está assistindo. E talvez pode estar pensando assim, nossa, ele deveria estar aqui. Não, amada, é você. É. Eu lembro que quando a primeira vez que eu vim na igreja, que eu me reconciliei, comecei a vir aqui, o pastor, ele anunciou uma campanha, eu nunca me esqueço. E ele falou assim, ó, vai começar o novo ano da campanha, assim, assim. E eu pensei, glória a Deus, eu vou fazer, porque aí eu tô precisando de uma campanha, isso. E aí ele falou assim, domingo eu falo o tema. E chegou no domingo, ele passando os anúncios, eu falei assim, era campanha. E ele falou assim, e o tema da campanha é, se eu mudar, as coisas mudarão. Quando ele falou aquilo, na hora, as lágrimas até secou da hora. Eu mudar? Eu mudar?
é você. Então, se quem sabe você está assistindo aí sozinho, é o Espírito Santo que está falando com você. Amém. Às vezes você está tão de olho no outro, tão de olho, sabe assim? E não, às vezes uma simples atitude tua pode mudar o curso aí do casamento de vocês. Isso nós vamos retomar numa outra, antes que a gente prepara uma live, porque tem, não, é sério, isso é de Deus, Karen, porque tem algumas dicas nesse sentido, de que fazem toda a diferença, essas Sim. pequenas atitudes, principalmente se o cônjuge não for cristão. É verdade. Mas isso é uma outra lição, mas muito bem, me lembre, não me deixe esquecer, Não, nós vamos não. preparar uma liçãozinha só em cima disso, amém? A história de Israel, ponto 2, registra vários exemplos das consequências manifestas ou nefastas do casamento misto. Já vimos Salomão e também Acabe, né, que casou-se com Jezabel, que era uma princesa sidônia. Jezabel fortaleceu o culto a Baal em Israel e perseguiu os profetas de Deus. Amados, eu vou te dar de tarefinha aí, pesquisa. Quem foi Jezabel e quem era esse tal de Baal? Olha, eu confesso para vocês vão arrepiar os cabelos. Ponto 3, a sobrevivência do povo judeu. Existem judeus até os dias de hoje, porque embora espalhados por quase todos os países do mundo, está lá em Lucas 21, 24, não se misturaram com os povos no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Este é o resultado da obediência à orientação dada na lei divina, que inspirou outras leis que regem os judeus em todo o mundo, as quais proíbem que uma pessoa judia se case com uma não judia. A preservação do povo judeu é considerado um milagre quando se aliam às tremendas perseguições que sofreram durante séculos em muitos países, como por exemplo a Espanha, Polônia, Inglaterra, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, o nazismo na Alemanha. Então a preservação é considerada um milagre, mas por que houve essa preservação? Porque resolveram obedecer ao Senhor. Amém? E agora então eu vou pedir para os meus assessores aí, porque amados, como eu havia dito, a nossa live encerra por aqui, o nosso estudo continua, nós vamos finalizar os amados que estão aqui, mas os que estão em casa vão ver o final somente depois no YouTube.